pessoa para somar junto com ele, seria muito melhor para ele do que ficar sozinho. E a Bíblia vai dizer que Deus então faz o homem entrar num profundo sono. E daquele sono Deus agora tira do lado do homem, da sua costela, e ele faz agora uma mulher. Ele faz agora uma ajudadora, uma pessoa para somar, uma pessoa para ajudar, uma pessoa para ajudar o homem a andar, né, juntos ali. E que naquele momento que eles tivessem, né, aquela união, eles já não seriam dois, mas um e uma carne. Então Deus, desde aí, ele institui o plano da família. E Deus, então, ele começa a fazer projetos e planos para a família, porque depois que o homem ele se uniu à mulher, agora veio os filhos, as bênçãos de Deus, aonde, né, o Senhor abençoa, o casal, né, através do dom de ter um filho, para que a família venha se aumentar. Porém, o inimigo da nossa alma, o adversário, ele tem prazer em destruir a família. Ele tem prazer em trazer problemas, atritos, destruição na família. É por isso, irmãos, que hoje muitas pessoas imaginam, e não é difícil a gente encontrar com alguém por aí afora que fala que melhor é estar sozinho, ou melhor viver solteiro do que casar. Porque tem muitas pessoas que já não acreditam mais no casamento, que já não acreditam mais que uma vida a dois dá certo. Tem muitas pessoas que já nem acreditam mais que a melhor opção para o homem é ter uma mulher ao seu lado. E nem que a melhor opção para a mulher é ter um homem ao seu lado. Por causa de tanta destruição que tem havido no mundo, através de coisas que têm entrado na vida de um casal e numa família. Onde ali o inimigo muitas vezes ele tem tido êxito, porque quando uma família é destruída, a única pessoa que sai vencedora é só o adversário. É só o inimigo da nossa alma que veio para matar, roubar e destruir. É somente ele que se alegra quando uma família é rompida. E Deus, né, fez essa instituição tão maravilhosa, a família, porque uma família bem estruturada, ela se conduz bem em todas as áreas. Uma família bem estruturada, ela cria filhos felizes, ela cria filhos saudáveis. Uma família bem estruturada, é por isso que eu escolhi nesta noite esse texto de Josué, porque Josué entendeu que se ele servisse a Deus, a família dele estava protegida. É por isso que ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque ele está falando assim: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque se eu e minha casa servirmos a Deus, a nossa família está protegida, porque Deus vai blindar contra todo mal, porque Deus é que vai guardar de tudo aquilo que o adversário traz para tentar destruir. Porque um lar, uma casa onde tem Deus, né, onde o Senhor está realmente ali como base naquela família, aquela família ela se torna agora uma família blindada, onde o inimigo certamente ele vai tentar, porque ele não deixa de tentar contra a família, ele não deixa de tentar contra aquilo que Deus tanto zela. E é por isso, irmãos, que cada vez que se passa, a gente vê estratégias novas do adversário para destruir as famílias, estratégias novas para destruir aquilo que Deus tanto zela e abençoa. Hoje, a gente percebe que são tantas coisas que vêm para destruir a família. Não é difícil a gente ver uma reportagem onde ali está escrito: o pai levantou-se para matar o filho, ou o filho levantou-se para matar o pai. Não é difícil a gente ver uma reportagem, a gente ver, né, que a família, que uma esposa ou o esposo tentou contra a vida do outro. Tudo isso é uma armadilha que o inimigo ele tenta para a destruição da família. E hoje ainda tem um atrativo pior, pela qual, né, o inimigo ele tem usado contra, né, os nossos jovens, contra os nossos filhos, que se chama as drogas. Ou seja, hoje quando o inimigo muitas vezes ele não se dá, quando ele não se consegue, né, êxito contra o esposo ou contra a esposa, muitas vezes se levanta contra os filhos. E se não for a mão de Deus, quando cai nos mundos das drogas, para se levantar, é só a misericórdia de Deus. Porque uma vez que cai ali, né, para se levantar, é terrível. Então o inimigo ele usa de várias artimanhas para quê? Para destruição. Porque quando uma família tem um filho viciado em drogas, viciado nas drogas, é uma dificuldade, porque aquilo traz um peso, aquilo traz uma dificuldade muito grande para a família. Começa a desestruturar. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, colega meu de muitos anos atrás,
E infelizmente ele caiu nesse mundo das drogas muito novo. E ele é mais ou menos da minha idade, então imagina quantos anos que ele está preso nessa situação. E ele estava me contando que o pai dele foi dar para ele um conselho. E o conselho foi um pouco mais duro, ele achou aquele conselho meio duro, né? Porque já há tantos anos o pai dele pelejando com a situação, chega uma hora que acaba que o pai ele fica um pouco nervoso com aquela situação. E ele achou tão único aquele conselho, que ele me falou, me relatou, que o pai dele estava sentado assim, depois sentou longe dele. Ele não sabe o que deu na cabeça dele, mas pegou uma alavanca e ia matar o pai dele, ia dar uma pancada por trás. A mãe dele viu a situação, agarrou ele e segurou. E ele falou assim, olha, graças a Deus que hoje eu estou aqui para te falar, porque era para estar preso, porque eu ia matar meu pai. Então, irmãos, isso é o quê? Isso é o inimigo trazendo na família uma destruição, porque há anos essa mãe tem chorado aos pés do Senhor, pedindo Deus misericórdia para esse jovem. Há anos esse pai tem pedido Deus misericórdia por esta vida, mas infelizmente ainda está preso numa prisão que o inimigo prendeu ele ali. Então, irmãos, a família, uma família na presença de Deus, criada, instruída na presença do Senhor, é a melhor coisa que nós podemos fazer, é ter nossas vidas na direção de Deus, é ter nossos filhos na direção do Senhor, ter uma família onde os princípios são a Bíblia, onde os nossos caminhos, eles estão voltados nos ensinamentos que Deus nos deu, os ensinamentos pelas quais o Senhor deixou para nós, instruir os nossos filhos por onde eles querem, por onde eles devem andar, instruir os nossos filhos para quê? Para quando ele crescer não se desviar dele, é o que a Bíblia nos diz, ensina os teus filhos o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça ele não se desvie do caminho que foi dado para ele. Então, irmãos, tudo isso é se cumprir, né, aquilo que realmente nós precisamos entender, que a família é uma instituição onde Deus, ele preza e muito pela família. Deus, ele se alegra onde tem uma família unida, filhos ao lado do pai, né, os pais ao lado dos filhos, ali aconselhando, ajudando, junto, né, crescendo junto, sempre apoiando, aqueles filhos que não são aqueles filhos rebeldes, mas os filhos que ouvem o conselho do pai. E hoje, infelizmente, muitas vezes, os filhos têm quebrado um princípio que vem na Bíblia. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio, Êxodo, aliás, e Êxodo capítulo 20, do versículo 12, diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. E muitas vezes, os nossos jovens, muitas vezes eles têm tido tanto problema nas suas vidas, porque estão quebrando esse princípio. Não conseguem honrar o pai e a mãe em pequenas coisas. O pai e a mãe, quando ele dá uma palavra, é porque aquela palavra foi direcionada em sabedoria. O pai e a mãe nunca falam com o filho para não fazer algo que não seja bom para ele. Nunca. Um pai ou uma mãe, quando dá um conselho para o filho, ele sabe que aquilo vai ser o bom para ele. Um pai nunca fala com o filho, só não faz isso não, pensando no mal do filho, não. Ele não fala, não faz isso, porque ele sabe que aquele caminho vai dar no caminho ruim. Então muitos filhos hoje têm entrado por caminhos tortuosos porque estão quebrando os princípios da palavra de Deus. Parou de honrar o pai, parou de ouvir a mãe, e acaba entrando por caminhos onde não tem volta. Aí o inimigo ele acha aquela brecha, porque tem aqui, né, tem aquele que muitas vezes acha que não precisa mais de ouvir um conselho do pai e da mãe, porque hoje, infelizmente, tem sido normal, que não deveria ser normal, onde muitas vezes os filhos, eles acham que não precisam, né, de ouvir ninguém, onde muitas vezes os filhos, eles acham que pode debater ou bater de frente com o pai ou com a mãe, não precisa de ouvir, muitas vezes acham que tem até mais sabedoria que o pai, mais sabedoria que a mãe, e a gente tem perdido aqueles bons costumes lá de trás, onde o filho, quando ia chegar diante do pai para conversar, ele tinha cuidado, tua mãe, ele tinha cuidado para falar, porque opa, estou diante de uma autoridade, eu estou diante do meu pai, representa a autoridade na minha vida, eu estou diante da minha mãe, representa a autoridade. Então os filhos têm se esquecido disso, e não têm esquecido que o pai e a mãe é aquela autoridade que Deus colocou na vida deles, para poder os orientar. Então, muitas vezes os filhos não estão nem aí, chega diante do pai e da mãe e debate ali, como se fosse uma pessoa qualquer, e isso traz o quê? Traz uma maldição que que ela vai crescendo ao longo dos dias contra aquele jovem. E aí o inimigo vai o quê? Baixando brecha, até que chega um ponto que vem
a destruição, ou que venha algo muito ruim sobre aquela vida. Irmãos, por tudo isso, porque nós precisamos estar, nós como pais, nós precisamos instruir os nossos filhos desde novos na presença do Senhor, para que eles possam crescer instruídos na presença de Deus, instruídos nos princípios da palavra de Deus. Outro dia eu estava num lugar e ali tinha uma pessoa que tinha uma criança dos 3 ou 4 anos, e aquela criança, ela não pedia o pai nem pedia a mãe, mas ela ordenava. Ela falava assim: me dá agora, é agora que eu quero. E a mãe, peraí, meu filho, não, é agora. E a mãe, na culpada, fazendo fazer aquele tanto de coisa, ela não aceitou. A mãe teve que parar tudo para fazer a vontade de uma criança de 4 anos de idade. Ela ordenou o que ela queria naquele momento, a mãe teve que parar e fazer. Aí nós imaginamos, se uma criança de 4 anos ela já domina o pai e a mãe, quando ela for um jovem, um adolescente, o que será? Porque, irmãos, tudo isso é porque está se quebrando princípios, porque a palavra de Deus, ela instrui a sua criança. E a palavra de Deus ainda vai mais além, ela fala que a loucura de uma criança tirada na vara não é no chinelo, na correia, na mangueira, mas é na vara. A palavra de Deus instrui. Ah, mas porque é violência doméstica, bater no barco, a palavra de Deus instrui. É uma varinha, dá umas varadas, tira loucura do coração. É claro que tem criança que não vai precisar. Tem criança que às vezes cresce e vira um adulto, nunca precisou levar um tapa, nunca precisou levar uma varada. Mas tem criança que infelizmente tem no coração a loucura, né? Vem da natureza. E ela tem que ser corrigida. Por quê? Senão chega um certo tempo, aquela criança ela fica tão difícil, que o pai, a mãe, e nem mais ninguém dá conta. Então, irmãos, tudo isso porque nós precisamos de zelar por os homens, aonde a palavra de Deus está nos dizendo, para nós podermos guardar as nossas vidas, a nossa família, dentro da palavra de Deus. E o maior de todas as coisas, orar, chamar a família para oração. Irmãos, porque a bênção de Deus, ela vem através das nossas vidas, quando nós buscamos a Deus. Buscamos a Deus. Não adianta eu, por exemplo, ensinar meu filho uma coisa que eu não estou praticando. Não adianta eu falar com meu filho: você tem que ir para a igreja, senão eu vou. Não adianta eu falar com meu filho: olha, você tem que orar, buscar de Deus, porque Deus, ele é Espírito, ele espera que nós venhamos orar e buscar a presença dele, porque se nem eu oro, se nem eu busco. Não adianta eu querer pedir o meu filho para fazer alguma coisa se eu não faço. Não adianta eu querer orientar minha esposa a fazer uma coisa se eu também não faço. Eu tenho que orientar uma coisa que eu faço. Eu tenho que pedir uma coisa que eu faço. Eu tenho que instruir a minha família numa coisa que eu faço, para ser um exemplo. Porque senão não adianta. Não adianta. Então, quando a palavra de Deus fala que Deus ele tem prazer na família, é uma família abençoada, uma família que se reúne aos pés do Senhor, uma família que busca a presença de Deus, uma família que coloca como base o Senhor, porque todas as dificuldades nós vamos romper através da oração, da busca do Senhor. Tudo e qualquer for dificuldade, ela vai ser rompida quando nós entendemos que a nossa dependência está em Deus. Quando nós reconhecemos que Deus ele pode fazer tudo. Deus ele pode fazer qualquer coisa. Deus ele pode romper com qualquer barreira, né? Ainda que situações que pareçam difíceis, ainda que situações que pareçam que não vão ter jeito, mas Deus ele pode qualquer coisa. A nossa confiança tem que estar em Deus. Temos que instruir a nossa família na confiança em Deus, porque o inimigo da nossa alma, o adversário, ele trabalha em contrapartida, em contramão com as coisas de Deus. Então tudo que o inimigo puder fazer para colocar de impedimento e barreira, para que a família não rompa bem, ele vai fazer. Tudo que ele puder fazer para que a família não vá bem, ele vai fazer. Ele vai colocar discórdia, vai colocar separação, desejo de separação, vai tentar colocar tudo para que a família não rompa bem. Tudo. Mas nós, como a gente, conhecedor da palavra de Deus, sabemos que é Deus que guarda a família. O nosso papel é estar sempre pedindo a Deus e buscando no Senhor. Senhor, a minha família ela te pertence. Guarda ela. Livra meus filhos. Guarda os meus filhos. Guarda a minha família. Porque não só eu, mas toda a minha casa serviremos ao Senhor. Andaremos com o Senhor todos os dias. Irmãos, eu quero ler aqui no Salmo de número 127, é o Salmo da Família.
Salmo 127, do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. É um salmo que Salomão escreveu, é um salmo voltado para a família. E diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Então vamos lá, versículo 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Então, irmãos, esse salmo, sendo o salmo da família, está falando que a bênção de Deus sobre nossas vidas são nossos filhos. É o filho. Os nossos filhos é uma bênção de Deus em nossas vidas. Imagina só, quando nós nos casamos, hoje as pessoas estão demorando um pouco mais para ter filho, estão demorando um pouco mais para poder a trazer os filhos. O casal casa, fica um tempo ali, curtindo, às vezes estabilizando, fica um tempo, está ficando um tempo. Mas imagina só um casal se casar e ficar a vida inteira sem filhos. Que sem graça que vai ser esse lar. Olha como fica sem graça uma casa que nunca tiver uma criança. Uma criança, por mais que ela pode ser dificultosa, por mais que seja difícil criar um filho, porque a gente sabe as dificuldades que tem de todas as áreas, a educação e tudo. Mas imagina uma casa que tiver 2 pessoas só a vida inteira. Então a criança é tão bênção de Deus que a gente percebe que é uma necessidade de ter uma criança numa casa. Tem que ter uma criança. Uma criança, ela alegra o ambiente, ela alegra o lugar. Uma criança, quando ela tem lá com seus 2, 3, 4 anos, é uma bênção. Ela alegra todo lugar. O pai, a mãe, todo mundo brinca. E aquele negócio todo, quando está com um ano, aprendendo as primeiras palavras, aprendendo os primeiros passinhos, aquele negócio todo. E aquele tempo traz uma alegria, traz um contentamento grandioso para a família. Então é bênção do Senhor as crianças. Então Deus, Ele não só abençoa o homem, mas a mulher, mas as crianças. É uma bênção de Deus em nossas vidas. É a bênção de Deus. Mas para que elas continuem sendo bênçãos, nós temos que instruí-las na presença do Senhor. Nós temos que instruí-las nos caminhos do Senhor. Para que quando ela cresça, ela se torne um ser humano abençoado, uma pessoa agradável, uma pessoa bacana, uma pessoa boa, principalmente uma pessoa que caminhe junto com Deus, caminhe nos caminhos do Senhor, que ande nos caminhos do Senhor. Porque isso vai livrar ela de muitos males pela frente. Isso vai livrar ela de muitas coisas que ela poderiam cair, muitos laços que ela poderia cair. Vai livrar ela de cair nas mãos de falsos amigos, aqueles que se dizem amigos, mas que levam para o caminho, que levam para a morte. Que aquelas pessoas que se falam meu amigo, mas querem levar a pessoa para um caminho que não tem volta, para o caminho dos vícios, das drogas. Então, quando essa criança ela é criada nos caminhos do Senhor, quando ela cresce, ela vai pender, ela vai sempre pensar, quando ela vê alguém tentando caminhar ela para um lugar errado, opa, não foi isso que meu pai me ensinou, nem foi isso que minha mãe me ensinou, esse caminho de morte, eu não vou. Porque lembra do ensinamento, ela sabe que ela foi treinada para aquilo, ela sabe que ela foi treinada para não cair naquele laço e naquela ação. Mas isso está nas nossas mãos, as mãos dos pais, está nas mãos, as nossas mãos para poder conduzir nossos filhos, para que eles possam crescer e não se desviar da presença de Deus, para que eles não possam sair daquilo que Deus tem para eles, daquilo que Deus realmente, o melhor de Deus para a vida deles. Então, irmãos, a família é a instituição de Deus, uma família criada na presença de Deus.